Olá, está começando mais um Corações e Mentes, o programa que conecta a medicina à saúde mental, trazendo reflexões sobre o cuidado integral com nossos pacientes e com os profissionais de saúde. No episódio de hoje, vamos abordar a oncologia ginecológica, com foco nos impactos emocionais e psiquiátricos que pode acompanhar o diagnóstico e o tratamento do câncer ginecológico. Para essa conversa, vamos receber o Dr. Ricardo Pedrini Cruz, cirurgião oncológico e diretor do Simers também, com atuação na área. E o Dr. Ricardo é formado pela Pontifícia Universidade Católica, nossa PUC, onde ele também fez a sua residência. E eu deixaria agora que tu, Pedrini, colocasse a tua formação para os nossos colegas aqui do sindicato. Boa tarde, Nogueira. É um imenso prazer aqui estar junto contigo. Recebi o convite com muita alegria. E, bom, comecei a minha formação na PUC, né, onde fiz a minha graduação. Depois, no próprio hospital, já fiz a residência de cirurgia geral. Complementei a formação com a cirurgia oncológica no Conceição, mestrado na Fundação e o doutorado na URGS. Ou seja, eu posso dizer que eu passei pelas antigas faculdades aqui de Porto Alegre, faltou só, da grande Porto Alegre, né? Faltaria só a UBRA, né, para fazer alguma outra formação, né, complementar. Isso, e tu exerce a tua profissão atualmente no Grupo Hospitalar Conceição, basicamente, ou tu opera em outro lugar também? Cirurgião é meio nômade, né? Normalmente, né? Tem mais de um hospital de trabalho. Claro que 30 horas da minha semana acaba sendo lá no Conceição. Mas a gente acaba transitando, às vezes está operando mais em um hospital, às vezes mais no outro, né? Conforme as condições, às vezes, dos convênios, né? Às vezes, parcerizações que a gente faz, mais fácil de conseguir equipe, né? Enfim, vai variando, às vezes, facilidade de marcação também. Já tivemos, né, os cirurgiões, dificuldades, às vezes, de conseguir uma marcação, agendamento e liberação por convênio. Às vezes, faz um processo muito burocrático. Eu, pelo menos, tenho tendência de preferir o que é mais fácil, né, em termos de burocracia, então eu acabo mudando de hospital, né? Ou, às vezes, até alguma facilidade maior que o hospital apresente, inclusive, para fazer para os pacientes em termos de custos, né? Pedrini, eu gostaria de saber de ti quais são os tipos de câncer ginecológicos mais comuns no Brasil hoje e também que tu falasse da grande evolução que essa tua área teve nos últimos tempos, até numa forma de acalmar as nossas pacientes, porque quando a gente recebe essas pacientes com esse tipo de diagnóstico, em certo ponto há um grande medo, um certo desespero, e a gente sabe que houve uma evolução muito grande. Então eu gostaria de ouvir a tua palavra para as nossas pacientes, o que tu poderia explanar? Bom, Nogueira, começa que a epidemiologia do câncer ginecológico tem mudado bastante, não só do ginecológico, do câncer em si tem mudado bastante, isso possivelmente por culpa nossa, né? Nossa, eu não falo só dos médicos, eu falo da sociedade, né? A gente tem tido hábitos cada vez mais inadequados e eu vinha já falando umas 2 décadas o aumento da incidência de câncer entre os mais jovens, entre pessoas que a gente não teria o costume de ver. Não estou falando daquele câncer ginecológico, por exemplo, o câncer de colo uterino. É evidente que ele é relacionado mais à exposição sexual precoce, né, aos vírus do HPV, então continua dando em mais jovens, né? Claro que a gente vai encontrar em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os mais jovens. Mas cânceres que antigamente a gente só via em vozinha, né, tipo câncer de ovário, a gente tem pego em meninas, né? Começamos a apresentar já isso mais recentemente. Isso me faz pensar, e aí eu já projetar, né, que futuramente a gente vai ter menos câncer entre os idosos, né? Essa é uma expectativa minha, porque eu estou imaginando que essas pessoas que teriam câncer no futuro,
com as exposições, as mutações que ocorreriam no futuro ao longo da vida estão ocorrendo antes. Então, é possível que a gente está vendo esse aumento, que eu já vinha falando, e agora começaram a publicar os artigos comprovando esses aumentos, e a expectativa é que isso venha a diminuir. Vamos lá, dos mais frequentes, né, a gente não pode deixar de falar que é uma área que eu não faço diretamente, eu mais auxilio, que é a parte de câncer de mama, que é o mais comum, né, o mais incidente, na verdade. E junto a esses também, aí com uma frequência bem menor, mas também são os principais ginecológicos, a gente pega o ovário, né, que a gente já comentou, câncer de endométrio, de útero, de vulva e vagina. A vagina é mais raro, assim, mas ele é meio relacionado também com o câncer de colo e às vezes até difícil diferenciar onde já começou o problema, dependendo do estadio do tumor. Mas todos eles têm melhorado, assim, bastante o tratamento. A gente tinha dado uma estagnada em termos de evolução médica no sentido de terapias sistêmicas, né? E agora, com o advento da imunoterapia, eu estou tendo uma expectativa, uma esperança que a gente vai ter um tratamento mais eficaz. Para mim faz muito sentido a ideia da gente usar a imunidade da pessoa contra as células tumorais. É algo que realmente o pessoal falou da Covid-19, né, da vacina de mRNA, né, ela começou a ser usada, na verdade, em caráter experimental em melanoma, né, então já se conhecia a tecnologia e não tinha sido aprovada e ainda não foi aprovado para o melanoma, em função dos para-efeitos graves que ocorreram nos ensaios que foram testados, mas é tudo de dentro da imunoterapia. Fora isso, tem as próprias medicações, né, que estão sendo cada vez mais testadas, né, principalmente na mama, começou muito forte, mudou muito a sobrevida de alguns subtipos de tumor, e assim como o câncer de pulmão também melhorou bastante a sobrevida. Então a expectativa é que conforme vai se apresentando novos trabalhos e se utilizando a imunoterapia, acredito que essas curvas de sobrevidas vão aumentar mais. Pois é, mas a gente tem notado, sim, eu como psiquiatra, porque sempre nos chamam quando a pessoa começa a passar por um tipo de sofrimento psíquico, né? E um dos grandes medos de todas as pessoas no mundo inteiro é o câncer ainda. Mas é uma patologia que evoluiu muito o seu tratamento, as suas metodologias. Então, dois exemplos. A faixa etária, né? Então, se vê muito em meninas e jovens o câncer de mama, como tu falasse, né? Que né, uma menina ter câncer de mama, né, se questiona. Porém, se for tratada num estágio, né, bem precoce, há poderíamos dizer, uma cura, podemos falar assim? É até uma palavra que eu geralmente não uso no consultório, assim, eu não costumo conversar sobre cura, até porque é uma expectativa que a gente cria, talvez até errônea. Eu gosto de falar assim, a doença está controlada e não tem evidência, né? E a probabilidade, depois de passar, né, cada ano que passa, essa probabilidade vai diminuindo. Mas eu não uso cura, porque é muito forte. Tem uma série de trabalhos para serem levantados, né? Mas a gente sabe que existe uma probabilidade mesmo pequena, depois de passar de muitos anos, de apresentar uma metástase, né, que estava ali. E aí tem as teorias do crescimento do tumor, tem gente que acredita que tem uma célula que fica circulando no organismo e daqui a pouco ela se diferencia no tumor de novo, e que eu não acredito muito nessa teoria, e outra é uma teoria que para mim faz mais sentido, que aquela célula fica se dividindo e o próprio organismo da pessoa vai combatendo, né, e vai contendo. Então fica aquele queda de braço, né? Então puxa para um lado, puxa para o outro. E em algum momento, geralmente alguma diminuição na imunidade, isso é bem comum também, a gente vê o recrudescimento da doença, né? Então o cuidado da saúde em geral pode auxiliar nesses cuidados. Mas em relação a jovens, assim, ainda não o câncer de mama continua dando mais em idosos, né? O que mudou foi o percentual entre os mais jovens, que era extremamente raro, agora está se tornando uma coisa não tão rara. Imagina, já coloquei catéter para quimioterapia em meninas de 17 anos, câncer de mama,
né? Então, algo errado nós estamos fazendo nesse sentido. E imagino que para vocês, Nogueira, isso possa ser uma abordagem completamente diferente, né? Pode não, tem que ser uma abordagem completamente diferente, como é para a gente também. Porque é diferente de abordar uma pessoa que já teve uma história de vida, já uma expectativa para ter aquele câncer não é uma coisa improvável, né? Aos seus 65 anos de idade, né? Já com filhos, talvez até com netos, né? E uma outra menina que está começando a vida, aos 17 anos, tomar esse impacto, né, de que está com câncer de mama, e o próprio tratamento pode eventualmente, inclusive, tirar a chance dessa mulher, né, a ter os seus sonhos, né, vamos dizer assim, ceifados, né, inclusive com a parte, inclusive, da fertilidade, né, não cuidado com a fertilidade, senão não Pois é, poder. mas nós temos ouvido muito casos bem nessa faixa aí, de pessoas que estão grávidas, que têm a doença, que engravidaram com a doença, algumas, inclusive, notícias recentes que foram operadas durante a própria gestação, recentemente, nós recebemos, né? Isso mostra a evolução da tecnologia na tua área, né? Acontece eventualmente de se descobrir o tumor enquanto a pessoa está grávida, ou até mesmo durante o tratamento, se não tiver um cuidado contraceptivo, pode engravidar, que não é muito recomendado naquele período, até pela possibilidade de tratamentos sistêmicos agressivos que podem impactar, ou tem poucos estudos que mostram, né, os riscos para o feto, né? Não é recomendado, mas às vezes acontece realmente, né? Mas tem evoluído muito, né? Tem técnicas, inclusive, aí são outros tumores, por exemplo, tumor de cólon ou reto, né? Que também está dando em pessoas mais jovens. Então, essas mulheres que têm um tumor de reto, antigamente tinham a possibilidade de ter filhos futuros praticamente muito baixas. Por quê? Porque, além da cirurgia, essas pacientes muito frequentemente são submetidas tanto a quimio como radioterapia. Isso acabava matando os ovários ali, os óvulos, né? De maneira a impossibilitar dela vir a ter filhos no futuro. E tem um brasileiro que desenvolveu uma técnica, Reitan Ribeiro, né? Formado aqui em Porto Alegre, depois foi morar em Curitiba, que ele teve uma ideia genial. O que ele fez? Ele tirava o útero da pelve e botava no umbigo. Então, fazia toda a quimio, radioterapia, e no momento que ia operar o reto, pegava o útero de volta e botava de volta. Então, com essa técnica, ele pôde preservar ou possibilitar que o ovário não fosse agredido pelo tratamento, de maneira que essas mulheres tenham a possibilidade, né, de manter o sonho de ser mãe no futuro. E já tem alguns casos de mães de pacientes que se tornaram mães com esse tratamento de um brasileiro. A última técnica desenvolvida, assim, que a gente chama de mudança de paradigmas, né? É uma coisa que, se vulgarmente falando, poderíamos dizer que seria revolucionária, né? É uma mudança total, porque isso é inimaginável há 5 anos atrás, provavelmente, né? Assim como outras técnicas que recentemente ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, né? Em combate ao próprio o câncer em geral, né? E a recidiva, né? São cenários sempre ruins, né? Tanto o diagnóstico quanto a recidiva também. A recidiva é sempre, talvez, eu gosto sempre de abordar, na verdade, no diagnóstico. Acho que todas as conversas com o paciente são conversas difíceis, né? Quando envolvem saber a possibilidade do câncer, pelo que tu já tinha exposto aqui, né? Que é muito correlacionado com a ideia de morte, né? Então, eu acho que sempre bom abordar com o paciente inicialmente as possibilidades, né? Alguns têm a tendência de tentar empurrar, né, a notícia ruim ou a conversa difícil para depois. Acho que quanto mais a gente empurra, mais difícil ela se torna, né? Principalmente quando a gente suprime informações para o paciente. Então, eu tenho a tendência já de conversar logo no início, né? Qual é o diagnóstico,
tento conversar sobre o significado do que é o estadiamento, né, de o que tem um tumor mais avançado ou menos avançado, as possibilidades de tratamento que existem, né, e inclusive na situação de retorno da doença. Por quê? Porque quando a gente, depois ela, claro, uma conversa um pouco mais pesada, mas é mais fácil porque ela ainda tem um leque de opções, ainda não chegou o diagnóstico, o estadiamento correto, a gente não estabeleceu um tratamento, uma vez de tratamento. Então é um melhor momento para ela poder pensar nas estradas que ela vai ter que percorrer, talvez alguma dessas, e quando vem, então, por exemplo, o estadiamento, a gente sabe, pô, isso aqui é uma doença bem inicial, é só uma cirurgia inicial, fica aquele alívio sabendo que vai fazer uma cirurgia menor. Quando é uma situação ruim, ela já está preparada também para aceitar com mais facilidade, né, essa carga que ela vai ter que suportar, né, do tratamento mais agressivo. Então, deixa eu te contar uma passagem profissional, sem fugir à ética, que eu não vou dar nomes, né? Eu tive uma paciente no consultório que estava grávida e foi diagnosticada com câncer. E naquela época não tinha essa técnica que esse colega de Curitiba desenvolveu, isso já deve fazer uns 10 anos atrás. Então deram a seguinte possibilidade para ela, dela fazer um aborto, tirar a criança e fazer a quimioterapia. E ela era casada com um colega nosso e ela estudou tanto. Ela se negou a fazer o aborto e não fez a quimioterapia, teve a criança e voltou a fazer a quimioterapia. E foi um sucesso. E ela estudou tanto, mas ela estudou tanto, ela fez isso, que todo mundo quer fugir do problema, e ela enfrentou de uma forma heróica, assim, né? Heróica. Até a força dela de querer ter o filho e depois de querer continuar viva para cuidar daquele filho, né? E uma coisa que me deixava assim, me dava mais esperança, que é o mapeamento, né? Eu gostaria que tu falasse sobre o mapeamento, né? Como é que é feito esse mapeamento pós as cirurgias, pós as químios, as rádios. Depende muito do tumor, assim. Por exemplo, é bem comum isso que comentaste de a paciente postergar seu tratamento, por exemplo, em tumor de colo uterino. Não é incomum a gente receber um paciente já com diagnóstico do câncer de colo e com a gestação no primeiro trimestre. Então, primeiro trimestre, se a gente for pensar em tratamento, vai ser realmente, se for, por exemplo, de retirada do útero, vai matar o feto, né? Não é incomum, mesmo o paciente sabendo dos riscos, depois esclarecido, tomar decisão por manter a gestação e fazer o tratamento posterior. Sim, porque no primeiro trimestre há a formação, né, do embrião. Depois, como eu digo vulgarmente como psiquiatra, que depois só espicha. Está correto esse termo? Bom, eu não sei, é melhor falar com os obstetras e pediatras, que eles entendem melhor. Mas o que se faz agora é usar a quimioterapia ainda durante a gestação, né, para tentar segurar um pouco a doença, para depois que chega na maturidade pulmonar da criança, que possa a criança nascer com segurança, aí se faz uma nova avaliação, né, para ver se a doença se mantém naquele mesmo estadio, se ela avançou, né, e para determinar qual o melhor tratamento ali para aquela mãe, né. Sim, mas o que nós poderíamos fazer uma síntese até aqui é que as perspectivas hoje são imensamente... Melhoraram muito. Melhoraram, né? Sem dúvida. Dependendo do estadio, né? Do estadiamento da própria doença, né? Então, se evoluiu muito. E entre essas evoluções, aí entra na tua parte, na parte da técnica. A robótica, eu gostaria que tu nos falasse sobre a cirurgia robótica que já está sendo usada na tua área, né? Sim. Não, a robótica já é uma realidade, assim. E
ela, como a cirurgia, ela é um meio de acesso, só que ela dá uma série de fatores, inclusive de conforto para o cirurgião, né? É, por exemplo, começa, não sei se já viste, Nogueira, mas a pessoa fica sentada, opera sentada, ali tem um console, né, que é um cockpit, colocar assim, que a pessoa fica mexendo nos instrumentos e os comandos que é dado ali pelas mãos e pés do cirurgião, isso vai ser transmitido nos braços do robô, que ficam, né, dentro do paciente. Então, dá uma grande qualidade e cansa menos, né? Uma cirurgia maior certamente cansa mais cirurgia de pé, né, aberta, do que um local onde tu vai ficar sentado, né? Mas não é só isso, né? Dá uma precisão também cirúrgica, a possibilidade de movimentação das pinças, ela é maior, por exemplo, que a videocirurgia, então permite talvez chegar em locais mais difíceis, né? Claro que aí vem os trabalhos, estão comparando, ver se há algum benefício em termos de melhora de sobrevida, técnica, tempo, sangramento, enfim, estão sendo abordados. Mas eu vejo como uma via de acesso, tanto a cirurgia laparoscópica, a robótica, a cirurgia aberta, né? Isso vai ter implicações mais com relação ao tipo de acesso. Mas tem outras tecnologias, por exemplo, imunofluorescência. A imunofluorescência possibilitou uma morbidade muito menor das cirurgias. Por quê? Antigamente, quando a gente tinha que fazer a abordagem dos gânglios, para ver se os gânglios já estavam comprometidos, a gente tinha que tirar todos. Então, isso dava aqueles problemas das pernas inchadas, os braços inchados no paciente. E hoje é possível que a gente tire só uma íngua, que é a primeira íngua de drenagem, né? Então, coloca um marcador, esse marcador vai até essa primeira linfonodo, né? A primeira íngua. E se aquele linfonodo der negativo, se não mostrar câncer, não tem por que tirar os outros linfonodos, que a probabilidade de algum outro estar positivo, né, e aquele era negativo, é muito baixa. Então, não vale a pena fazer a retirada. Para ter uma ideia, eu busquei essa tecnologia já em 2013 para trazer para o Brasil, não tinha. Chegou em 2017. E hospitais, e os que chegaram também, chegaram uma tecnologia ainda muito, vamos dizer assim, rudimentar, né? Foram sendo aprimorados. Já outros lugares, por exemplo, que eu conheci o Japão lá, tinham já uns aparelhos bem mais modernos, mais fáceis de manuseio. E agora chegou, inclusive na robótica, tem imunofluorescência. E agora já tem, quando eu estive lá, eu falei, pô, que legal, eu fui ver umas cirurgias, microcirurgias, né? E eu pensei, pô, a robótica aqui nessa microcirurgia que vai ser um espanto quando chegar. E hoje nós temos já robô para microcirurgia, inclusive, com imunofluorescência. Então, realmente a evolução está sendo muito grande. Eu não sei se já viu o filme Prometheus. Não. Que é basicamente um filme de Alien, assim, né? Aquelas coisas de Alien. Mas o que chama legal naquele filme que tem uma passagem que uma das protagonistas ali, ela entra na máquina, né? E ela bota mais ou menos onde é que é o problema, bota aqui na barriga. E aí ela entra num tubo que já faz uma tomografia na hora. E aquele tubo vê onde está o alien, aí faz um corte a laser de verdade, né? Não um laser que o pessoal popularmente conhece como videocirurgia, né? Faz com laser e aí tira tudo por robótica, né? Então é um cockpit com robótica. E eu acho que esse é um futuro breve para a gente, porque esses robôs eles têm capacidade de armazenar essas imagens que são operadas. Imagina quantas milhões de cirurgias são feitas no mundo ao longo dos anos. Imagina armazenar todas essas imagens e tu colocar uma inteligência artificial para análise e ver qual o movimento de pinças tem sido mais seguro naquela cirurgia e que tem tido, quando a gente colocar também o resultado dos comorbidades, dos desfechos da cirurgia e sobrevida dos pacientes, vai conseguir julgar melhor também qual é a melhor técnica para melhoria de cirurgia. Então, esse vai ser o momento que eu estarei obsoleto. Exatamente. Mas me diz uma coisa, eu acho, sintetizando o que tu falou até agora, principalmente sobre a robótica, a gente pode resumir em duas palavras: segurança e conforto, né, para o paciente. Mas aqui em Porto Alegre, que é considerado um dos maiores centros médicos do Brasil, aonde é que nós temos a robótica na área ginecológica de acesso?
Os que eu já sei que tem robótica é o Moinhos, a Santa Casa, o Hospital da Brigada também, se não me falha a memória, compraram um robô. Eu sei que o Mãe de Deus anda negociando um robô. O Hospital de Clínicas tem também. E o Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu sei que também anda trabalhando na ideia de ter um robô, se não breve, num futuro próximo aí. Mas é um caminho sem volta, não tem como não ir por esse caminho. Sim, acredito que sim. Acredito que aos poucos vai ter. Ainda é uma tecnologia muito cara, né? Também a dificuldade de acesso para os próprios pacientes, assim, que ainda não está coberto pelos planos de saúde, então acaba sendo uma cirurgia privada, eles têm que pagar o robô, né? Então, Mas isso nos dificulta. hospitais públicos, por exemplo, o Grupo Hospitalar Conceição, onde tu trabalhas, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda não tem Eu esse não tipo. sei como é que tá lá, como eu não trabalho no clínicas, eu não sei como é que anda, mas eu sei que existe lá e a dificuldade sempre da reposição, né? Porque são pinças caras, elas têm uma durabilidade, então tu tem que repô-las, né? Então eu não sei como é que, eu não sei realmente como é que eles estão fazendo lá, mas há sim possibilidade de fazer pelo SUS, né? Eu acho que é a evolução natural. E quando já estiver no SUS, que é onde se tem basicamente a maior parte das residências também, né, de especialização, os próprios residentes já devem começar a incorporar essa tecnologia no seu dia a dia. Então, possivelmente vão sair já sabendo o manuseio do próprio robô, né? Isso. E eu gostaria de falar de uma patologia que eu diria que é muito comum e que preocupa muito as mulheres com aquela preocupação da capacidade de procriação, que é a endometriose. E segundo informações que a gente tem recebido, né, eu me lembro que as nossas pacientes nos diziam: eu não vou poder ter filho, porque eu tenho endometriose, né? Então havia uma certa desesperança. E eu tenho algumas informações, mas eu sou psiquiatra, e eu gostaria que tu nos desse informações fidedignas e atualizadas de em que situação hoje boas notícias sobre a endometriose. A endometriose, a primeira vez que eu tive contato ainda foi na residência de cirurgia geral. A endometriose ela pode ter um comportamento bem, vamos dizer assim, diferente, né, de paciente para paciente. E a primeira vez que eu vi foi numa paciente que obstruiu o intestino, né, essa crescida do tecido e morte do tecido, ele foi fazendo uma fibrose até que fechou o intestino e ela foi na emergência, assim, tendo que ser operada, né? E aí, quando eu peguei a peça do intestino e olhei, eu sempre abro, né, para ver se normalmente é tumor, que a gente está acostumado a ver, e eu vi que não era da mucosa, que era uma coisa externa. Então, meu primeiro contato como residente, ainda eu vi assim, só falei para os meus chefes, não sei o que é, mas isso câncer não é, pelo menos não do intestino, não é primário do intestino. E depois, vendo a peça junto com os patologistas, se descobriu que era essa parte da endometriose. Então, o que é? Aquela deposição de tecido fora da cavidade endometrial, né? E toda vez que a mulher tem um ciclo, né, esse tecido hipertrofia, e toda vez que baixa os hormônios, esse tecido tende a sofrer apoptose, morte celular, e acaba fazendo uma cicatrização, uma fibrose. Então, isso pode gerar nas pacientes, uma das coisas é aderências que podem causar infertilidade, pode causar dor, né, dor crônica, e às vezes tu tem até uma lesão grande que pode simular um tumor, um câncer, né, que eventualmente faça um exame de imagem, olha, acha que é um tumor, enfim, o radiologista não consegue, às vezes, obviamente não vai conseguir dar o diagnóstico, porque consegue só ver uma foto, né, e a gente acaba tendo que abordar e descobrindo depois da parte da endometriose. Mas normalmente se faz muito para também pesquisa de endometriose para pacientes com infertilidade, a maioria delas eu não faço esse tipo de cirurgia, mas imagino que a maioria dessas cirurgias, das poucas que eu participei, acabam não tendo fruto, né? Uma pesquisa, faz uma videolaparoscopia para identificar os possíveis focos como possibilidade de endometriose.
E muitas delas acabam mostrando que não parece ser por endometriose, ou se tiver endometriose também, não é a endometriose a causa. Porque para causar uma infertilidade ali teria que ter uma aderência bem importante. Saiu até uma reportagem no Fantástico a respeito de um colega meu de turma, não sei se tu lembra, Nogueira, que a esposa eles tiveram uma infelicidade, assim, a criança acabou morrendo no parto, e depois ela também ficou com problemas de cirurgias de urgência, aderências, e aí no fim falaram que ela não ia gestar mais, e aí ela, não sei, não recordo se a irmã do meu colega ou a irmã dela, mas aceitou gestar por eles, né, a criança, que é o útero de aluguel, né, que chamam, né, e no mesmo momento essa paciente, a esposa dele, que a princípio estaria infértil, né, engravidou. Então eles tiveram gêmeas, nasceu, obviamente marcaram a cesariana para a mesma data, né, e da mesma mãe, a DNA da mãe, né, só que em úteros diferentes, assim. Sim, mas hoje o tratamento da endometriose, assim, o que ele evoluiu mais hoje? O que nós podemos dizer para os pacientes que têm endometriose hoje? Normalmente quem faz a parte de tratamento de endometriose, pelo menos inicial, acaba sendo também muito ginecologista, né, que não é a minha área de atuação. Os casos que eu pego realmente de endometriose são casos, primeiro, diagnóstico que não se sabe o que é e acaba tendo até uma abordagem, se pensa até em câncer, ou casos que são encaminhados por ginecologistas que já abordaram, enfim, não conseguiram resolver a questão da dor, ou o tumor está muito próximo a estruturas, vamos dizer assim, importantes, assim como o ureter, o intestino, né? Então, acabam encaminhando para alguém da confiança deles, assim, e algumas dessas acabam sendo encaminhadas para mim. Mas não é Os casos que tu pega, assim, que tu tem a maior incidência e prevalência seriam de quais diagnósticos? De tratamentos para fazer. Que tu, como oncologista... Mas pego muito câncer de ovário, colo uterino, endométrio também, tem bastante. São os três principais. E tumor de pele também é muito comum encaminhar, né? Mas os principais são esses, assim, lesões ovarianas, que às vezes são câncer, às vezes não, né? Porque a gente normalmente não tem biópsia prévia. E endométrio e colo uterino também são bem prevalentes, né? E o que tu teria, assim, para dizer em termos de prevenção para esse tipo de patologia? Bom, colo uterino está bem claro, assim, né? Primeira vacina, né? HPV, veio super importante. Apesar disso, a gente tem uns índices vacinais de HPV muito baixo no Brasil, mas é uma das principais formas de prevenção. Os demais tumores, bom, por exemplo, o endométrio, a gente tem que ter o cuidado, o principal fator de risco é a obesidade, né? Vai pegar em alguns livros, tem umas coisas escritas que eu considero como erro, assim, por exemplo, diabetes. Diabetes, para mim, não causa câncer de endométrio, senão a gente teria todos os pacientes com diabetes tipo 1. Obesidade. O que acontece? É um fator de confusão, né? A maioria dos obesos são diabéticos, né? Então, quando tu faz um levantamento, se tu fizer só uma análise univariada lá, tu vai pegar sempre... o diabetes vai mostrar também um fator de risco. Quando tu faz uma regressão logística, análise multivariada, normalmente, pelos trabalhos que eu vi que fizeram isso, o diabetes caiu como fator de risco. Então, é um fator de confusão, na verdade, né? A gente olha como olhar os caras que têm os dedos manchados de nicotina e falar que os dedos manchados de nicotina causam câncer de pulmão. Esquece o fato que a pessoa fuma, né? E é isso que realmente é a tragada, é a fumaça, são os benzenos que a pessoa está inspirando que vão causar o câncer de pulmão. Então, a diabetes, para mim, eu vejo da mesma maneira. Então, o principal fator de risco para câncer de endométrio, sem sombra de dúvidas, é a obesidade. Pois é, e tem
aqui no Rio Grande do Sul é falado que há uma incidência e prevalência do câncer, inclusive também de mama, que seria o consumo da carne. A carne, se a gente for levantar nos fatores de risco para câncer, ela entra como 2A, né, que já é um fator de risco alto, bem alto. Mas aí que tá, no 2A ela tu vai ter um grupo que tem os de muito risco e de baixo risco. A carne entraria lá embaixo como de baixo risco. Eu não botaria como um principal fator de risco, jamais seria o principal fator de risco. Ela entra como um fator de risco, talvez difícil até para a gente estabelecer bem, porque é difícil de fazer um trabalho, levantamento, e comparar um grupo come carne, outro grupo não come carne, e vamos ver se vai ter câncer ou não vai. Difícil fazer isso, né, para ter uma evidência boa, né? Mas enfim, ela é classificada como 2A, não foi eu que classifiquei. E tem outros estilos de vida, né, que a gente sabe, né, já tem, né, dos italianos, esqueci o nome da dieta do Mediterrâneo, né, que tem uma série de fatores que a gente pode fazer para amenizar isso, né. Estresse é uma das coisas que pode causar uma série de problemas de doença na pessoa, como cardiovasculares, como também interfere na parte de imunidade, então isso pode também relacionado com a parte de câncer. Inatividade, né, a ausência de atividade física, né, certamente é um fator importante para todas as doenças, não falo só do câncer, né, mas para todas as doenças, então fazer atividade física é bem importante. O cuidado de obviamente não ingerir substâncias que possam causar mutações, como por exemplo cigarro, né, drogas, né, ilícitas, o próprio álcool também é relacionado também com a possibilidade de surgimento de câncer, principalmente em câncer de cabeça e pescoço, quando associado com cigarro, né? Mas já tem algumas evidências também linkando o consumo, né, continuado de álcool, como por exemplo câncer hepático também, né? Isso. E o fantasma, vamos dizer, da recidiva, né? Tu já falou sobre isso, mas eu gostaria que tu enfatizasse isso. É sempre bem difícil, né? Eu tenho um caso bem marcante, assim, para mim, que teve uma paciente que tinha sido operada um melanoma no útero, né? Não se identificou de onde é que onde é que surgiu o melanoma. Melanoma no útero? Eu revisei, a princípio não é para existir melanoma do útero. Então, por isso mais que eu falo comum melanoma na pele, né? Exatamente. Então a gente acha que foi metastático para o útero, né? Enfim, mas já tinha sido operada, ela veio com sangramento. Que é um tipo de câncer muito agressivo. Extremamente agressivo e difícil da gente ter uma previsão de onde é que ele vai se manifestar. Bom, mas ela foi encaminhada para a gente porque como tinha tido melanoma tinha sido ressecado o útero e veio com melanoma, e ela também tinha uma massa de gânglios na virilha, e isso estava atrapalhando bastante ela, estava causando dor, e imagina para colocar roupa também, né, uma calça, tudo, então estava atrapalhando bastante a vida dela. Então ela veio para a gente encaminhada, a gente estadiou ela, já tinha metástase no pulmão, no pâncreas, no fígado, outros gânglios dentro da cavidade, ou seja, está com a doença sistêmica mesmo. Optei fazer uma cirurgia, uma ressecção que a gente chama de paliativa, que é para melhorar sintomas e dar melhor qualidade de vida para ela. Operei, a cirurgia foi bem, né, ela ficou satisfeita e continuamos acompanhando ela. Daí ela foi fazer imunoterapia, né, junto com o pessoal da oncologia clínica. E lá pelas tantas, ela volta no consultório com uma massa ganglionar aqui no pescoço, né? Não causava dor, não dava nenhum sintoma, não estava com nenhum problema maior. Ela veio pedindo ressecção. E aí as indicações de cirurgia paliativa é justamente melhora dos sintomas, né? E ela estava sintomática, exceto pelo fato de ser evidente ali, se olhar para o pescoço dela, via que tinha uma massa ali. E é uma zona um pouco de maior risco, né? Passa os grandes vasos aqui, tem muita parte nervosa também. Então, eu achei que ela não estava entendendo muito bem a situação que ela estava do tumor. Eu comecei a explicar com dedos, assim, para ela entender que a doença era sistêmica, né?
No meio da conversa, ela já captou, era uma pessoa muito inteligente, né? E ela captou onde eu queria chegar. Ela ficou sorrindo para mim, assim, eu achei até, fiquei meio, né? Não consegui compreender naquele momento o sorriso dela. E aí, quando eu terminei a explanação, ela foi bem direta, assim, doutor, você já tinha me explanado com muita precisão a respeito da minha doença, como ela está avançada. Sei que eu vou morrer do melanoma. A única coisa que eu quero é poder me olhar no espelho todos os dias e não me lembrar disso. Então, para mim, foi a indicação de fazer a cirurgia nela. Possibilitar que ela se sentisse, não se lembrasse tanto da doença, não impactasse, porque imagina, todo dia que ela fosse se arrumar, né, para o trabalho, todo dia ela lembrava que a finitude estava logo ali, batendo na porta, né. Operei, ela se recuperou super bem, felizmente não deu nenhum dano nervoso, nenhum sangramento importante, e mais ou menos um mês e meio, ela veio com uma metástase cerebral e acabou falecendo. Mas me impactou no sentido que às vezes a gente se atém muito ao que é protocolar, né? E tem, infelizmente, os casos oncológicos, ou felizmente, nos obrigam a ser menos protocolares. A gente tem que começar a escutar melhor os pacientes e ver o que é o problema, né? O que está trazendo de problema para o paciente. Então, felizmente, pude ofertar para ela um pouquinho de qualidade de vida nesse período final da vida dela. Eu estou sendo obrigado a encerrar esse programa, mas te ouvir, Pedrini, é uma grande satisfação, um grande orgulho para nós, os teus colegas aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que além de ser um grande profissional, também é nosso diretor aqui eleito, né? Então eu vou deixar contigo as palavras finais, né? O que tu gostaria de, além dessa mensagem que tu deixou, tu gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Nogueira, mais uma vez. Contigo é sempre bom conversar. Pessoa de fala fácil, eu acredito que finalmente encontraste mais uma que eu já tinha te falado, que eu achava que tu tinha tudo para ser radialista, né? Já tinha visto essa tua qualidade aí na voz e condução, inclusive, né, de outras mesas. E que nessa nossa gestão a gente continue a trabalhar bastante para tentar melhorar a situação que a gente vê aí das condições de trabalho, as condições de saúde que se encontra no nosso país. Era isso por hoje, e todas as dúvidas que vocês têm, escrevam para nós, que nós vamos encaminhar para o Dr. Pedrini, e ele provavelmente, tenho certeza absoluta, a pedido de vocês, voltará aqui para explicar mais ainda e aprofundar essa questão. Então esse foi o Corações e Mentes de hoje com Ricardo Nogueira e Ricardo Pedrini. É que fica... Tocante pela história ainda.